Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Augusto falando com vocês e nessa aula eu vou dar continuidade aos estudos sobre a história geral e também continuidade ao que nós trabalhamos na aula anterior, que são as revoluções liberais. O que eu vou trabalhar nessa aula? Eu vou trabalhar com vocês as revoluções de 48, sendo a mais importante a que aconteceu na França, que é o epicentro, é o estopim, e um momento da história francesa, logo depois da Revolução de 1848, que é a Segunda República, tá certo? Então tudo isso está lá no capítulo 9, a partir da página 626. Lembrando, a apostila 2. Vamos lá então? Tchutchucos, na aula anterior eu trabalhei bastante com vocês o contexto, as causas e as revoluções que começaram esse ciclo revolucionário do século XIX, né? Então eu trabalhei, por exemplo, a Revolução de 20, mais a Revolução de 30 e todos os seus desdobramentos. O que vocês têm que lembrar das revoluções de 30? Primeiro, elas começaram na França, porque, como eu disse, a França era um país que mais introjetou o absolutismo. Tanto é fato que vocês têm que guardar muito o governo do Carlos X, o irmão do Luís XVIII, tá? Segundo ponto, eu mencionei para vocês que as revoluções são ditas liberais e a de 30 não foge ao padrão pelo fato de ter muita presença dos setores burgueses. Setores esses que eram ligados ao liberalismo. Porém, mas contudo, todavia e no entanto, eu também comentei que conforme as repercussões foram surgindo, ou seja, conforme a Revolução de 30 começou a se espalhar por todos os demais países europeus, adotou-se também uma espécie de uma característica nacionalista, separatista. Exemplos: Polônia tentando se separar do Império Russo, a Itália que tentou fazer a sua unificação. Então é bacana entender que a partir da Revolução de 30, ou das Revoluções de 30, esse caráter nacionalista e separatista passa a estar presente em todas as revoluções liberais, todas as revoluções desse século XIX, tá? E por último, sem titubear, eu peço para vocês lembrarem, é muito importante que a revolução começou na França, porque durante o governo do Carlos X houve uma espécie de implementação do absolutismo como um mando figurino. Absolutismo centralizador, absolutismo contra a Constituição, absolutismo extremamente censurador. Então, quando em julho de 1830 esse rei criou as ordenações de julho, o movimento foi desencadeado. Aí pega, liderado pela burguesia, teve presença popular, a radicalização não era bem vista pela burguesia, por isso, no final das contas, colocaram um rei ligado a ela, tá? Então é bacana lembrar que nesse primeiro curso revolucionário, no caso, a segunda onda revolucionária de 1830, o que foi explicado para vocês que são caráteres das revoluções liberais, ali apareceu. Tá legal? Agora, esse segundo conjunto de revoluções, pessoal, a de 1848, o que tem de tão relevante? Tchutchucos, as revoluções de 1848, elas são muito parecidas com as de 30, por quê? Liga lá. Foram sim liberais, ou seja, teve tudo a ver com anseios ligados ao liberalismo, portanto, teve condução burguesa. Foram movimentos de participação popular, mas tomem cuidado porque quando eu falo pop eu não posso colocar o camponês, era mais uma participação do pequeno operário, do manufatureiro, do artesão, tá legal? Classes pobres da cidade. E as revoluções de 48, elas também estão ligadas tanto às ideias socialistas, ou seja, vão se conectar com aquela questão popular, mas também, tchutchucos, também foram separatistas e nacionalistas, tá? Então a gente pode dizer que as revoluções de 48, elas foram uma continuação das de 1830. E para não fugir ao esquema, onde é que tudo começou? Na França, né? Entendam por quê, pessoal. A França nessa época, como vocês já sabem, porque assistiram à primeira aula, era comandada por um rei chamado Luís Felipe, que tinha lá aqueles apelidos, rei burguês, lembra? Isso, o rei cidadão. E esse cara, tio Tiocos, o que ele criou como governo monárquico foi, dá uma olhada aqui, de caráter parlamentar.
Então, a priori, o que se entendeu durante o governo dele, pelo menos de 1830 até 45, mais ou menos, é que ele respeitava o legislativo, que era o parlamento, e ao mesmo tempo ele era conduzido pela Constituição, aquela Constituição que não foi seguida pelo Carlos X, tá certo? Só que tomem cuidado. A partir de 1845, Tchutchucos, ele passou a tomar medidas mais centralizadoras. Tem ligação, daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês, com a crise econômica. Mas o que foi essa centralização? Que medidas que ele tomou eram centralizadoras? A primeira medida que ele tomou centralizadora foi o uso de repressão contra todos aqueles que faziam oposição. Era interessante porque toda medida repressora que ele fazia com o uso de exército, tá? Então tá aí um exemplo de medida centralizadora quando ele usa a repressão. Nesse contexto, quem mais atuava para reprimir qualquer tipo de oposição era a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional é um exército criado em províncias, tá? Então, grande parte dos componentes dessa Guarda Nacional eram das camadas mais médias e pobres. Então, a gente percebe que era uma espécie de guarda regular do rei, mas não representa só o rei, representa também a população. Uma outra medida centralizadora é que, vira e mexe, ele proibia que a oposição organizasse uma coisa chamada de banquetes, tá? E, Tchutchucos, por que eram realizados esses banquetes? Quem eram os opositores que realizavam esses banquetes? Nesse momento, eram 3 partidos ou grupos políticos que se opunham ao governo dele e passaram a ter mais força quando apareceu a crise econômica, que eu já vou destacar logo logo. Quais eram esses grupos ou partidos políticos? O primeiro grupo era chamado grupo republicano. Eles adotavam a ideia de que a monarquia ela era antiquada. A França ela tinha que adotar um modelo republicano representado pelo presidente. Entenderam? Segundo grupo, pessoal, era um grupo apelidado de bonapartistas. Calma, não tem relação direta com Napoleão Bonaparte. Esse grupo bonapartista era um grupo que apoiava o sobrinho do Napoleão, que é o Luiz Napoleão. Eles pegavam a ideia de que a família Bonaparte era uma família renovadora, era uma família que promovia o progresso não só do liberalismo, mas também da economia francesa. Tá legal? E o último grupo ou partido político que eram de oposição ao rei era o grupo ou partido político ligados ao socialismo. E já nessa época, a partir principalmente de 1848, invocando as premissas do socialismo científico. Então, o que o Luiz Felipe fazia? Toda vez que esses grupos se reuniam em banquetes, que era uma espécie de reunião política, ele procurava dissuadi-los. Então, nessa segunda medida, que é a medida de tentar coibir a liberdade de expressão, a gente nota que o governo dele foi, de certa medida, centralizador. Agora, quer ver como fica muito pior? Vem a década de 40, a partir principalmente de 1845, uma crise econômica. E essa crise econômica, pessoal, detona a França. O que foi a crise econômica? A crise econômica foi quando, a partir de 1845, as colheitas começaram a cair. A relação é com a mudança climática. Estava chovendo muito nesse período. Consecutivamente, pessoal, com a queda das colheitas, a gente vai perceber um certo desabastecimento. E esse desabastecimento acabava fazendo com que os preços disparassem, a miséria começasse a acometer principalmente os mais pobres, mas ao mesmo tempo causava um problema interessante que é o seguinte: a produção não parava. Mas quando eu falo produção, é a produção industrial, pessoal. Olha que coisa louca. A produção industrial ela não parava porque era típico do capitalismo industrial daquela época nunca parar de produzir para poder vender. Só que o detalhe é, com uma inflação muito alta, os preços estavam subindo, as pessoas não tendo poder de compra e a produção industrial acontecendo o tempo todo, você vai ter uma queda na venda dos produtos industriais porque não há mercado que possa consumi-lo. Então algumas fábricas começam a falir, os antigos proprietários daquelas fábricas começam a ficar descontentes com o governo e cada vez mais apoiavam esses opositores.
Tchutchucos, essa crise econômica foi tão ruim para a França que, de forma geral, a população e a elite passaram a ser contra o governo da monarquia. Então, por isso, os banquetes passaram a ser mais feitos, mais organizados. Aí eu volto ao que são os banquetes. Banquetes eram reuniões políticas, mas eram reuniões políticas dos republicanos, dos bonapartistas, algumas às vezes feitas pelos socialistas. Nesse momento em que aconteciam os banquetes, o que acontecia também? Acontecia deles distribuírem comida e ao mesmo tempo fazerem discussões políticas. E por isso se tornaram muito populares. O rei, quando percebeu que os banquetes alimentavam mais ainda a oposição, ele se opõe à realização dos banquetes, utilizando inclusive a força bruta, a força da Guarda Nacional. Então é como se a partir de 1845 o centralismo dele fosse maior e ameaçasse o liberalismo, ameaçasse o que nós podemos falar que foi, durante um certo tempo, o que todo mundo sonhou. Tchutchucos, quando ele proibiu e utilizou a violência para que esses banquetes não acontecessem, rolou a Revolução de 1848. Pessoal, essa revolução começou com levantes populares, não é muito diferente do que aconteceu em 1830, e o gatilho foi o fim de cada banquete que era organizado mediante o uso da violência. Aí vem, mais uma vez, a burguesia apoiando, mais uma vez a construção das barricadas. Só que o detalhe, que a pimenta que a gente tem que colocar, é que durante a Revolução de 48 o socialismo foi muito presente, porque os operários que estavam com fome, estavam desempregados, começaram a participar com muita força. Resultado, o Luís foi deposto, ele acabou se exilando no exterior, e assim que ele foi deposto, foi montado dentro do território francês um governo provisório para começar a criar a Segunda República Francesa. Tá certo? Então reparem que o movimento francês agora, ele foi um movimento de maior participação socialista. Aqui no caso, plenamente, tá? Mas vocês perceberam que foi um movimento contra os limites da liberdade, portanto é um movimento liberal. Tchutchucos, o movimento foi tão coeso e foi tão bem organizado na França que, lógico, ele teve repercussões. Na Europa inteira, o movimento foi sentido. E eu destaquei aqui para vocês alguns exemplos. O primeiro exemplo, tchutchucos, é o exemplo da Alemanha. Na Alemanha, o reflexo foi uma nova tentativa de unificação. E nessa nova tentativa de unificação, os alemães, coisa que eu vou explicar para vocês na aula sobre a unificação dela, estavam colocando com mais força a prática do Zollverein, que é uma liga aduaneira, tá? Então já nesse momento a gente tem uma indisposição da Alemanha, que na época era chamada Prússia, contra a Áustria. Belezinha? Outro local, pessoal, em que tivemos um reflexo foi a Itália. E na Itália, mais uma vez a luta contra a Áustria. Só que nesse momento, em 1848, tivemos a participação de um grupo chamado Carbonários. E os Carbonários, eles eram aquele grupo de liberais. Eram liberais que lutavam contra o modelo italiano de governo e ao mesmo tempo a dominação austríaca, tá? E aí aparece um grande nome que é Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi estava presente nas revoluções de 48. Boa, boa? E para finalizar, o último reflexo, a última repercussão que a gente pode comentar é o caso brasileiro. Aqui no Brasil, a gente vai perceber a eclosão da praieira. A praieira acontece exatamente na época do Segundo Reinado. Um movimento super liberal contra a monarquia, um movimento que teve participação popular efetiva, e um movimento, sobretudo, que acontecendo em Pernambuco, pessoal, era contra a crise econômica da região. Tá certo? Agora, tivemos várias outras, eu separei só 3. Tivemos o movimento turco. Na Turquia havia uma luta de certas minorias tentando se separar. A gente teve também, pessoal, a luta na Hungria, a luta dos liberais contra a opressão do governo. Então é um movimento que passa a ser abrangente porque acontece na Europa e também na América. Não à toa, todo mundo sabe que as revoluções de 48, assim também como na França, é conhecida como Primavera dos Povos. Povos porque tem caráter separatista, exemplo é o que eu citei para vocês no Império Turco. É um movimento nacionalista, exemplo o que acontece na Alemanha e na Itália. E é um movimento de participação popular.
acontece aqui na França, por exemplo, pelo lado socialista, e ali na praieira por conta do Brasil. Tá legal? Galera, terminada a Revolução de 48 e os seus reflexos, a gente volta para a França e olha só o que é que vai acontecer. A partir do momento em que a monarquia do senhor Luís Filipe foi colocada no chão e ele se exilou, o próprio modelo monárquico foi extinto. Então nasceu o que nós conhecemos como Segunda República Francesa, que foi de 1848 a 1852. Teve curta duração, né? E nessa República Francesa, tudo começou a partir do governo provisório. O que foi o governo provisório? O governo provisório, pessoal, ele foi um governo de transição. É um governo que desmontava a monarquia e começava a colocar em prática a república. Só que, sobretudo, é um governo que reuniu todos os vencedores da Revolução de 48. Então, de um lado, você tem os liberais, como, por exemplo, os bonapartistas e os republicanos, representando a maioria dentro desse governo provisório. E do outro lado, os socialistas, no caso, científicos, defendendo os operários, defendendo os trabalhadores que eram minoria. Já reparem, era um governo tenso. Por quê? Porque liberais e socialistas não falam a mesma língua. Eles têm as mesmas ideias no sentido de renovar, mas eles não falam a mesma língua porque têm objetivos distintos no sentido de que os liberais, eles defendem o modelo republicano, capitalista. Os socialistas, eles defendem o movimento popular, o movimento comunista. Então, durante toda a existência do governo provisório, de cerca de meses, de 48 a comecinho de 49, a situação era tensa. Por quê? Porque os dois estavam disputando a criação da Constituição. E essa Constituição, quando foi criada, tchutchucos, ela foi criada tentando misturar as duas ideias. A democracia, representada pelos socialistas, e o liberalismo, lógico, representado pelos liberais. Só que como o liberalismo era maior, tinha mais presença, a Constituição claramente era muito mais liberal, instituindo, por exemplo, aumento de impostos, o sistema de voto censitário, entenderam? A coisa foi tão séria que quando a Constituição se apresentou mais liberal do que democrática, os socialistas e os setores populares tentaram fazer uma outra revolução. E essa revolução, tchutchucos, foi esmagada de forma muito violenta por um cara chamado Cavaignac. Ele era o general do governo provisório. Conseguem abafar essa tentativa de segunda revolução, no caso, a revolução feita pelo povo, convocam as eleições e aí aparecem candidatos. O candidato liberal, defendendo essa Constituição do jeitinho que ela era, defendendo o liberalismo. Do outro lado, pessoal, o candidato bonapartista. O candidato bonapartista era o próprio Luiz Napoleão. O Luiz Napoleão que aceitava sim a Constituição, mas que ela fosse mais democrática. Tchutchucos, para surpresa de todos, entre o candidato liberal e o candidato bonapartista, que era o Luiz Napoleão, ele acabou vencendo. Se tornou presidente e fez três coisas até 52. Promulgou a Constituição de 48, dando um caráter republicano e tentando se aproximar mais da democracia. Segundo, se indispôs com a Assembleia Nacional, que era a Câmara de Deputados e Senadores, porque ao promulgar essa Constituição, ele havia dito que faria uma renovação para que tornassem ela um pouco mais democrática, tá? Mas ao mesmo tempo, pessoal, ele era um cara muito ligado à ideia de continuismo do que foi o governo do tio dele, e a Assembleia Nacional não gostava muito, porque tinha medo de que ele levasse a França para uma outra guerra, de que se tornasse um controlador, até mesmo um imperador. E por último, tchutchucos, ele dá um golpe de Estado, percebendo que ele tem muito apoio da população, principalmente burgueses e militares, e se torna imperador. É ele que em 1852 se torna imperador, Imperador Luiz Napoleão. Então reparem que a Assembleia Nacional ela tinha razão. Ela já estava percebendo que esse cara não era flor que se cheirasse. Se é sobrinho de Napoleão, ele podia trazer de volta o que foi a era napoleônica aqui em pleno século XIX. Tá certo? Então tá aí. Tchutchucos, visto isso, visto 1848 e as repercussões, olha só a minha despedida. Leiam mais sobre esse assunto na apostila, nas páginas que eu mencionei no começo da aula. E em seguida,
abram lá nas páginas 630, 631, 632 e na parte de praticando, resolvam as questões 3 e 5. Em habilidades, resolvam as questões 1 e 3. E finalmente, no setor complementares, só ao exercício 6. Tá certo? Então, forte abraço para vocês, bons estudos e qualquer problema me procure lá no Google Classroom ou no WhatsApp. Boa, boa? Então, tchau, tchau.